Hoje eu estou aqui para que a gente possa aprofundar mais um arcano que saiu na nossa roda de tarô e é a nossa companhia para o mês todo. Esse arcano a gente está aprofundando a visão dele e ao longo do mês a gente vai decodificando esse mistério para que todos nós da roda possamos incorporar, dar passagem a esse lindo arcano que é como eu trabalho com a energia do tarô e também da astrologia e das pedras. A gente dá passagem aos símbolos para que eles possam se manifestar através de nós e a gente aprender muito com eles, já que eles representam muitos conteúdos que estão na gente. Alguns arcanos são mais familiares, outros não tanto, e a gente tem que fazer as pazes, interagir, criar intimidade com todos eles, pois todos eles representam facetas do nosso ser. E aqui eu trago uma forma da gente aprofundar mais a energia de um arquétipo. Um dos métodos mais profundos do tarô é a mandala astrológica. Mandala astrológica, inspirado nas casas, nas 12 casas da astrologia, conta a história de 12 setores, 12 facetas da nossa vida. E quando a gente quer conhecer melhor um símbolo, isso vale para signo também, quando a gente estuda o mapa vazio. E vale para o arcano do tarô, que a gente queira conhecer mais como ele é em vários setores, na questão material, na questão profissional, saúde, todos aqueles setores que a gente explora tanto no mandala astrológico. E aí o que a gente faz? O nosso arcano do mês, a nossa chave kármica, aquele que a gente está convivendo com ele esses dias todos profundamente, é o querido sacerdote ou sumo sacerdote ou hierofante, nosso arcano 5, que veio conversar com a gente e a gente está adentrando nos mistérios sagrados que ele traz. E agora, para a gente conhecer um pouquinho melhor nosso querido sacerdote, eu vou colocar ele na roda astrológica, no mandala astrológico. E para isso, a gente faz o seguinte: a gente coloca o arcano e vai na sequência das cartas que se sucedem ao arcano em questão. Então, o arcano sacerdote é o arcano 5, e colocando o sacerdote na posição da casa 1, as outras cartas seguirão a sequência natural. A casa 2 do sacerdote, como ele lida com dinheiro, vai ser o arcano 6, porque ele é o número 5. A casa 3 do sacerdote, a comunicação, é o arcano 7, o carro. A casa 4, como ele lida com as questões da família, da alma, da intimidade, é a justiça, o arcano 8. Então aí a gente vai vendo, explorando essas facetas do sacerdote. Porém, eu gosto de trabalhar com a ideia dos triângulos, como a gente trabalha também na astrologia. Nós temos o triângulo de fogo, casas 1, 5 e 9, que são as casas que falam da identidade, como a gente lida com as questões do elemento fogo. Temos as casas de terra, o triângulo da matéria, 2, 6 e 10, questões ligadas ao plano concreto, mais objetivo. 3, 7 e 11, ligadas ao plano do ar, das relações, relacionamentos, sociabilização. E as casas de água, das emoções, do lado interior, 4, 8 e 12. Hoje eu vou falar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, vamos pensar na faceta sacerdote, no triângulo do fogo, né? Começa na casa 1, que é a identidade sacerdote, a persona sacerdote, equivale aqui ao ascendente, então a gente quer explorar esse símbolo. E o sacerdote ligado à casa 5, que é a casa dos prazeres, a casa dos filhos, a casa das criações, a casa da identidade criativa, ele tem o eremita. Isso é muito simbólico, né, gente? O eremita, para o sacerdote, na casa 5, a gente já sabe como ele lida com as questões dos prazeres da vida. Ele lida de forma introspectiva. Se a gente pensasse, o sacerdote ele gosta de uma balada, ele gosta de festa, ele gosta da vida extrovertida, do palco. Não, o sacerdote tem o eremita na quinta casa. Por quê? O eremita é o arcano 9, sacerdote é 5, 5, 6, 7, 8, 9. É o quinto arcano depois do 5. E o eremita
ele traz uma relação com prazer de uma forma muito pessoal, muito introspectiva, muito voltada para dentro. Isso mostra que o sacerdote não é dado a externalizar as suas questões criativas, não é de buscar o prazer fora, ele vai sempre buscar uma coisa mais fechada. Claro, a gente pode estar pensando aqui numa figura sacerdote, papa, religiosa, não. Pense numa pessoa sacerdote. A pessoa sacerdote, ela é aquela pessoa que tem essa natureza de sacerdote. Ela é mais conservadora, ela é mais ligada a dogmas, ligada a questões que não necessariamente religiosas, que pode ser também, mas ela tem valores que são bem tradicionais. E quando ela lida com questões de prazer, ela fica muito na observação, ela não gosta de se expor. Pode até ser uma área difícil, né? Porque a criatividade implica na gente romper, às vezes, com o status quo, romper com o que a sociedade espera. E o sacerdote tem dificuldade de fazer isso, né? Ele segue um livro, ele segue um dogma, ele segue algo que foi dito por um superior. O prazer para ele pode ficar um pouco comprometido no sentido principalmente ligado à criatividade. Aí ele vai ser mais retraído nesse setor. E a gente pode ver aqui também o prazer solitário, a pessoa se bastando, assim como o eremita na 5 também, que é a proibição da expressão do prazer, do sexo, da energia mais singular de cada um, quando você tem que tolher e criar introspecção. Mas esse é o lado bem sombrio na visão aqui do sacerdote, dentro da sua história no mandala. Talvez não tenha filhos, então talvez seja um padrão do sacerdote, assim, isso pode até ser uma opção de um celibato, porque quando é uma visão luminosa, o sacerdote que ele está de fato em conexão com uma sabedoria, para ele os prazeres mundanos já não tem mais tanto apelo, tanto sentido, tanto significado, e aquilo que para a maioria das pessoas enche a vida de alegrias, para ele já é uma futilidade ou é algo que não há mais interesse no caminho dele. Então o eremita na 5 é a busca por prazeres, mas ligados a uma introspecção, de repente, enquanto todo mundo vai para o carnaval, eu vou fazer um retiro de meditação, mas por prazer, não por dever. Aí se torna o lado luz do sacerdote com o eremita na 5. E aí a gente pode explorar, e o símbolo é exatamente isso, né? Vocês explorarem o símbolo até ele se esgotar. E a gente vai ver lá a casa 9, que é a outra casa do triângulo da vida do sacerdote. Olha só quem aparece lá, a morte, também é um arcano sem nome. Aí a gente vai, ó, 9, 10, 11, 12, 13. Então é o arcano 13, que aparece nas aspirações do sacerdote. A gente já vê que ele, como casa nova, o que é a casa nova? É como você segue as filosofias, como você direciona seus ideais. E o sacerdote, ele corta o que não é ligado à filosofia original dele. Ele tende a ser mais cortante no quesito novas possibilidades de caminhos de vida, até pelo conservadorismo dele. Então ele tende a ser aquela pessoa que está muito mais para cortar o que dizem para ele do que alimentar e seguir algo novo, né? Então ele pode ser aquela pessoa que, meio dono da verdade, casa 9, um ceifador ali, ele ceifar possibilidades para que ele possa sempre seguir o dogma. Isso pode até ser uma visão um pouco negativa do sacerdote, essa morte na 9. Não conseguir abrir novos caminhos. Ele se surge alguma coisa diferente. 9, que é típico do Triângulo de Fogo. Então, observe que o Triângulo de Fogo para ele é uma coisa um pouco travada, não é uma coisa tão fácil dele trabalhar e dele acessar. A casa 9, como é a casa da religião, a religião no sentido do que te religa com algo maior, e também os seus sistemas religiosos. E o sacerdote tendo a morte na 9 é a visão do Deus punitivo ou da religião como aquela que limita, que castra, que corta as suas asas, porque a 9 é uma casa da expansão, é a casa da busca ilimitada por algo maior. E quando a gente tem a morte na 9, as filosofias são castradoras. Num lado luz, é uma visão pragmática, objetiva. É assim, é o que eu acredito. O que eu não acredito, eu não insiro no meu contexto, eu não perco tempo com questões que não
vão me levar àquilo que me faça sentido. Então a morte na 9 tem muito essa conexão, né, com objetividade em relação às filosofias. Claro que no lado bem sombra do simbolismo do sacerdote, quando ele está muito associado a um fanatismo religioso, essa morte na 9 ela se torna a guerra pela religião. Eu mato quem não partidário das minhas filosofias, e todo um contexto que a gente está habituado a ver quando a palavra divina é usada para justificar atrocidades entre povos, entre países, e aí é o lado bem sombrio dessa morte, quando conectada ao sacerdote numa visão bem mais densa. Assim como a morte no lado luz, na 9, é remover tudo que é supérfluo, que às vezes a gente pensa que está alimentando o caminho, e a gente está só se distraindo ou perdendo o foco, perdendo a rota, e ele elimina com total certeza de que ele não precisa mais de tantas filosofias, cursos, livros, porque ele já encontrou aquilo que ele quer seguir. Então, esse é o lado bem luminoso dessa morte aí. Mas a gente deve sempre explorar os símbolos de formas diversas. Isso aqui é só para começar, né? Não é para que a gente ingesse. Podemos pensar outras questões, né? Como ele viaja. Será que o sacerdote viaja muito? Morte lá na 9. Talvez quando ele começa a viajar, seja num nível assim muito viajandão mesmo, né? Ele corta logo, porque ele quer ficar no que ele sabe, conhece. Ou viagens talvez não sejam muito animadoras. Aí a gente pensa em temperamento mesmo. A pessoa que tem temperamento sacerdote, você pensa assim: "Ah, será que aquela pessoa que gosta de viajar?" Porque a gente já viu que ele não gosta muito da balada, se divertir, muita gente, muita expressão, assim, imagina, você vai procurar o sacerdote, se apaixona, aí você vê lá: "Ih, o sacerdote tem eremita na casa 5." Dificilmente ele vai tomar iniciativa, dificilmente. Tem eremita na 5. Ele vai ficar na dele, talvez esperar um tempo, esperar, ou então ficar solitário, curtindo um romance platônico, e não vai tomar iniciativa. Eremita na 5, a morte na 9, você vai viajar, não, de repente ele corta aventuras, porque a 9 é a casa das aventuras. Aí tem a morte na, ele pode cortar possibilidades de aventura, porque ele prefere ficar ali onde ele conhece, conservador. Entenderam como a gente vai captando, assim, nuances simbólicas que são colocadas para aquela pessoa que é muito identificada com o arcano 5. Esse mandala aqui é exatamente para a gente conhecer as facetinhas desse arcano, para que a gente vá mergulhando num padrão simbólico mais profundo. Espero comentários para que a gente possa trocar essa ideia. O que vocês acham mais sobre o triângulo da vida do sacerdote? Mil beijos, saudações cristalinas.